Jesus. Apóstolo Ari Caetano, fique à vontade. Deus abençoe, querido. Aleluia. Amém, queridos. Vamos nos assentar um pouquinho. Mais uma vez, é uma honra nós estarmos aqui, principalmente para falar a líderes. E trazemos um abraço à nossa igreja, comunidade da Vila da Penha. E a nossa expectativa para essa noite é a melhor possível. Quantos estão com a grande expectativa no coração? Amém. Eu sei que nosso sonho é mudar a história do nosso país. Desde que nos convertemos, nós temos esse sonho de mudar a história do Brasil, da nossa nação, e eu tenho certeza que o nosso Deus tem levantado um verdadeiro exército, e eu me arrisco a dizer que é comparado àquele exército de 7.000 que jamais se dobraram, jamais se dobrarão diante de Baal. É um exército guerreiro, um exército valente, um exército cheio da unção de Deus. E na semana que nós estivemos aqui compartilhando com o apóstolo Ezequiel sobre a igreja do Brasil e a gente trocando ideia, começamos a nos lembrar do início dessa história da sua igreja e da nossa igreja também, né? Começamos a lembrar e trocar momentos especiais. E eu comecei a mergulhar nessa nossa história. E comecei a descobrir tantas coisas lindas, tantas coisas especiais. Esse ano nós fizemos 31 anos de ministério. Eu costumo dizer que nosso ministério, ele se divide antes do jejum de 40 dias e depois do jejum de 40 dias. Foi a época em que nós fundamos a comunidade evangélica da Zona Sul. Nessa época eu gerenciava uma empresa multinacional, a Sony, e precisava de uma resposta de Deus. E começamos a orar, a buscar a presença de Deus. E nessa época, uma época que eu considero uma época de ouro, entendendo também que Deus tem muito mais a revelar para nós. Essa época de ouro, nós vínhamos para a nossa igreja aqui na Padre José, às vezes 5 horas da manhã, e a gente orava 6, 7, 8 horas por dia. Às vezes nós começávamos a reunião de oração 5 horas da manhã e terminávamos 3, 4 horas da tarde. E por essa época que Deus começou a fazer muitos milagres. Muitos milagres. Uma manifestação tão tremenda de Deus no nosso meio, tão impressionante. E são momentos que a gente jamais esquece. Foi por essa época que Deus nos deu uma ordem de, num jejum de 40 dias, consagrar a igreja. E eu me lembro nitidamente que no dia seguinte nós teríamos uma reunião especial e começou milagrosamente minar óleo na mão dos membros da igreja. E o Espírito Santo tinha falado ao meu coração que Ele ia consagrar a nossa igreja. Nossa igreja ia ser consagrada para um objetivo especial. E foi nessa época que quem tem mais de 50 anos deve lembrar que Deus nos deu a música Consagração, interpretada pela Aline Barros. Lembra que nós entramos na Rede Globo com audiência de quase
170 milhões de pessoas, e até hoje ninguém esquece dessa canção. Que na verdade foi uma canção que veio do céu e tinha a ver com a consagração da igreja. Foi por essa época que Deus nos deu uma palavra que eu ministrei 2 vezes sobre essa palavra, mas eu creio que naquela época a igreja não estava preparada para receber essa palavra e ela ficou no baú. E quando nós estávamos conversando aqui com o apóstolo Ezequiel, eu senti assim, compelido pelo Espírito Santo a enfiar a mão nesse baú e puxar essa mensagem lá do fundo desse baú. Mas eu preciso muito da sua atenção, que é uma mensagem que tem um pouco de escatologia e tem um molho profético sobre essa mensagem. O tema dessa mensagem é governo e realizações. Foi por essa época que Deus nos deu essa propriedade que a gente tem, que eu não posso nem dizer que nós compramos. É uma propriedade de quase 5.000 metros quadrados aqui perto da estação do metrô. Nós não tínhamos um centavo sequer para comprar esse imóvel. E é uma história muito linda, uma história sobrenatural. E Deus nos deu. Porque eu não posso dizer que nós compramos, porque foi tão pouquinho dinheiro. E nós compramos num leilão, onde esse leilão aconteceu uma primeira vez, ninguém comprou. Deus tinha realmente reservado esse imóvel para nós. E a segunda vez que esse leilão aconteceu, nós recebemos uma estratégia, enfim, já está no nome da igreja, com a escritura, tudo direitinho. Essa mensagem sobre governo e realizações. Eu creio que esse é o sonho de Deus para a igreja desse tempo, uma vez que a nossa nação vem sendo sacudida por manifestações constantes, que eu chamo de avivamento. Há lugares que Deus tem me levado, que agora mesmo em Manaus, na União, estava compartilhando com o apóstolo Ezequiel. Eu cheguei lá para fazer uma visita, me convocaram para ministrar para os pastores. Quando eu terminei a ministração, todos os pastores estavam em lágrima diante de Deus, desafiados por aquela palavra. Então, eu tenho percebido que nós estamos vivendo um momento de ouro na nação brasileira. E eu tenho absoluta certeza que nessa noite nós seremos impactados pela glória de Deus nesse lugar. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Como disse, é uma mensagem escatológica, tem um cunho profético também. E eu tenho certeza que tem a ver muito com o tempo que nós estamos vivendo. Então, o tema dessa mensagem é a Igreja de Cristo governando sobre as nações. Creio mesmo que o Brasil é o celeiro das nações. Daqui nós vamos incendiar o mundo, né? Nós vamos abrir igreja em tudo quanto é canto, não só da nação brasileira, como também em outras nações. As igrejas no Brasil estão crescendo assustadoramente. Alguns anos atrás começamos uma igreja em Manaus com 20 membros. Hoje essa igreja tem quase 4.000 pessoas. Nós estamos começando a construir uma catedral para 10.000 membros. E isso é só o começo. Só o começo. E essa unção está sobre vocês também. Então, nessa palavra sobre a igreja governando sobre as nações, Deus nos falou sobre o 4º dia da criação. O que foi que aconteceu no 4º dia da criação? Na verdade, essa mensagem é uma reflexão sobre a vontade de Deus de levar a sua igreja a governar sobre as nações. Eu, você, nós, os ministérios que têm compromisso com Deus. O
que será que Deus tem preparado para nós nesse ano de 2012? Então, no quarto dia da criação, aconteceram coisas interessantes. Deus criou o sol, Deus criou a lua e Deus criou também as estrelas. Apóstolo, o que tem a ver sol, lua e estrela com a igreja? Será que você vai nos dar uma mensagem assim, puxando para o lado da astrologia? Que a primeira vez que eu preguei essa mensagem, alguém falou: pastor, esse negócio tem a ver com astrologia, né? Não, fica calmo, tem nada a ver com astrologia. Sol, lua, estrela, grava esses três nomes. Que tem a ver sol, lua, estrelas com a igreja de Cristo, com a minha vida pessoal, ministerial. Muito interessante. Deus disse: haja luzeiros no firmamento dos céus. O propósito de Deus em colocar sol é para iluminar a terra. E é tremendo a potência de intensidade de luz que há no sol. Por outro lado, a Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça. Então, assim como Deus colocou sol, né, para iluminar a terra, o Senhor também colocou a igreja. E o Senhor disse que nós somos luz do mundo. Assim como há esse potencial para iluminar toda a terra, a igreja tem essa missão tremenda de iluminar a terra. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Então a voz de Deus veio e disse: haja luzeiro no firmamento dos céus para fazerem separação entre dia e noite. Aí nós vemos, quem sabe talvez o controle de qualidade de Deus, né? Onde a palavra diz que Deus viu que era boa a luz e Deus fez separação entre luz e trevas. E me parece que esse tempo é um tempo em que Deus também está fazendo esse controle de qualidade sobre a sua igreja. Aqueles que realmente têm o caráter de Jesus, que têm compromisso com a palavra, que andam em retidão, esses são aqueles que refletem a glória de Deus. Isso é tremendo, muito tremendo. Outra coisa importante, dentro desse aspecto de controle de qualidade, diz a palavra que Deus disse: sejam eles para sinais. Lembra que a palavra disse que nos últimos dias nós teríamos sinal nos céus. Então, o sol, a lua, a estrela é para sinais, e os acontecimentos da igreja são sinais também. Há sinais de que Jesus está voltando. Sejam eles para sinais e para estações, tempos para dias e anos. Então, recapitulando um pouquinho: luzeiro no firmamento para iluminar a terra. Nós somos luz do mundo, nós também iluminamos a terra como igreja. O luzeiro maior, o sol, para governar o dia, né? Então, por si só, o sol já tem potencial para governar. E a igreja? Interessante, né? A Bíblia diz que o rei Davi, ele tomou as rédeas da cidade. Quer dizer, a autoridade que Deus deu a ele foi para tomar as rédeas da cidade. Ainda há pouco o apóstolo Ezequiel dizia sobre os santos que estão regendo o Rio de Janeiro. Eu estava em Manaus, a minha esposa me ligou, disse que no dia do Jorge, ninguém conseguiu dormir aqui no Rio de Janeiro, né? Mas e se fosse a igreja resolver soltar fogos a madrugada inteira? Iam dizer os loucos aí, ó. Mas eu creio que isso vai mudar, e não serão apenas fogos que nós vamos soltar, homenageando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas nós vamos marchar não somente sobre o Rio de Janeiro, mas também sobre o Brasil, anunciando que há um novo rei, e esse rei chama-se Jesus de Nazaré. Aleluia. Então veja bem, o luzeiro maior, o sol,
para governar o dia, o luzeiro menor, a lua, para governar a noite. Lembrando que a lua recebe a luz do sol. A lua é a glória do sol, assim como Jesus é a glória de Deus e a mulher é a glória do homem. Então a luz que a lua recebe é do sol. Tremendo isso. E a Bíblia diz também que Deus fez as estrelas. Um pouquinho mais no final, nós vamos falar um pouquinho sobre a estrela que tem a ver com a ausência de maturidade na nossa vida. Lembra que a estrela apontava onde o menino Jesus estava? O sonho de José, que fala sobre 11 estrelas, né? Porque eles eram crianças, eles tinham ciúmes de José. Então, no final nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Ainda sobre a obra do quarto dia, a posição dos luzeiros no firmamento, lugar acima. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestes, lugares celestiais, acima. Jesus está acima de todo principado, de toda autoridade. Ele reina, Ele governa. E a igreja também está assentada com Ele, governando e reinando. Amém? Quantos dizem amém? Tremendo isso. A Bíblia nos ensina que Jesus é o sol da justiça. Cristo está à direita do Pai, nos lugares celestiais, e Ele faz separação entre dia e noite, sinais e estações. Eu creio mesmo que o Senhor está levantando esse exército, de 7.000 que não se dobraram diante de Baal, e eu creio que o seu nome está incluído nessa lista poderosa. Amém? Quantos estão incluídos nessa lista poderosa? Aleluia. Falando sobre esse potencial do sol, que é Cristo, nos lugares celestiais. Efésios capítulo 1, versículo 20 e 21, tem uma palavra muito linda aqui, que fala sobre essa posição da igreja, ao mesmo tempo a posição do sol como Cristo, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então nós estamos nessa posição também, governando. E diz lá, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então isso é nossa posição em Cristo, governando, reinando, assim como o sol está lá para governar durante o dia e a lua também durante a noite. Interessante que quando Josué teve uma grande batalha pela frente, diz a Bíblia que Josué orou. Josué orou e o sol da justiça, sol parou. No livro de Apocalipse diz que quando a igreja orou, começou a orar, que essas orações começaram a subir como incenso, houve um silêncio no céu. E as orações foram computadas, contabilizadas. O céu parou para ouvir a nossa intercessão. Quando a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, ora, sintonizada com o céu fica em silêncio, porque algo está acontecendo na terra que tem a ver com a soberana vontade de Deus. Por isso Jesus disse na oração do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se anoitecesse, inevitavelmente Josué perderia aquela batalha, porque ele não conhecia o terreno. Os inimigos sim conheciam o terreno, mas Josué não conhecia. Por isso a sua peleja, a sua guerra, a sua batalha. E sentindo a necessidade de ganhar aquela batalha, Josué me parece que sai pelo meio do seu exército, percebendo se havia alguém do céu na terra. E ele encontra um varão diferente. E ele disse: você é um dos nossos ou você é o nosso inimigo? E aquele ser angelical disse a Josué: eu sou o príncipe do exército do Senhor,
e eu vim para te ajudar nessa batalha. Quando Josué orou, o sol parou, Jesus parou para ouvir a sua oração e respondeu enviando um exército celestial, porque ele tinha interesse que Josué governasse naquela grande batalha. Assim é com a sua vida, com o seu ministério, com a sua igreja local. O sonho de Deus é que você governe no bairro que você se encontra. O sonho de Deus é que esse ministério governe no Rio de Janeiro, as nações. Deus nos chama para governar as nações. Quantos dizem amém? Aleluia, eu fico animado com essa palavra. Aleluia. Então, em Josué, capítulo 5, versículo 13, 14 e 15, tem essa passagem tremenda. Veja agora, comparando com Juízes 5, olha que palavra tremenda. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. Aleluia, amém? Então, o sonho de Deus é que você brilhe como o sol, e que você governe como o sol também, e que você seja como Jesus, ele é o sol da justiça. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor? Ele é o sol da justiça. Aleluia. Esse quarto dia tem a ver com a figura do sol, com a figura do Deus Pai. Tem a ver com a igreja em plenitude, toda a sua força. A luz da igreja vai ser tão intensa como o sol ao meio-dia. A luz do sol é tão intensa que ofusca um olhar desprovido de proteção. Você tem que ver um eclipse, você pega aquele negativo, né? Aquele filme, você tem que filtrar a luz do sol. A força do sol é tão tremenda que por si só já lhe dá a capacidade de governar. Assim será com a igreja. Essa igreja vai brilhar. A noiva do Cordeiro vai brilhar. Jesus volta para uma igreja gloriosa, sem mancha e sem mácula. Uma igreja igualzinha a Ele. Quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes ao que Ele é. Amém ou não amém? Aleluia. A Bíblia fala sobre um dia tão tremendo. E eu coloquei aí uma pergunta: que dia é esse? No Egito? Que dia é esse no Egito? O Egito é símbolo do mundo. O Egito é essa batalha intensa, diária que a gente tem. Mas olha o que diz Isaías: o Senhor derramou no meio deles um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito em toda a sua obra, como um bêbado quando se revolve no seu vômito. Isaías 19, versículo 14. Isso aqui trata de um julgamento sobre o Egito, sobre o sistema do mundo. Olha o versículo 15. E não aproveitará o Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres, e tremerão e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos exércitos, que há de levantar-se contra eles. Então veja que o Senhor está se levantando contra o sistema do mundo. Deus está preparando sua igreja para marchar no sistema do mundo, anunciando a luz que é Jesus. Veja o versículo 17. A terra de Judá será um espanto para o Egito, e todo aquele a quem isso anunciar se assombrará por causa do propósito do Senhor dos exércitos que determinou contra eles. Então há uma sentença que o Senhor deu ao profeta Isaías contra o sistema do mundo. E isso aí é tremendo. Mas apóstolo, o que tem a ver essa palavra com sol, lua e estrelas? Então veja, naquele dia, nesse dia que o profeta Isaías declarou, naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito. 5 cidades. 5 ministérios. Lembra daquelas 5 pedras que Davi pegou naquele riacho? E que com uma dessas pedras o rei Davi derrubou aquele gigante Golias? O número 5
tem a ver com a plenitude da igreja, a plenitude do ministério, a autoridade que o Senhor quer derramar sobre seus líderes, seus ministros. A palavra diz que Deus faz dos seus ministros labareda de fogo. Deus está levantando o seu exército, e esse exército é cheio da glória de Deus. Olha o que Deus vai fazer no meio do Egito. Uma dessas cidades chamará Cidade do Sol, que é o lugar de intensa luz, é casa de revelação. O Senhor vai começar a liberar revelação sobre o corpo de Cristo. Palavras vivas, palavras como Deus deu a Ezequiel, que quando Ezequiel começa a profetizar, um osso começa a bater no outro osso, e um grande exército se levanta. Pode ser que a nossa mente não seja capaz. Talvez a gente diga como Ezequiel: Senhor, tu sabes. E o Senhor disse: profetiza sobre o vale de ossos secos. E essa autoridade que o Senhor vai colocar na nossa boca, na sua boca, na minha boca, nós vamos profetizar. E um grande exército o Senhor vai levantar nessa terra. Veja o que diz a palavra: o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, um altar de oração. Lembra o que aconteceu nos dias de Elias e Eliseu? Elias, quando guerreou contra os profetas de Baal, Elias disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, segui-o; se o Senhor é Deus. Entretanto, Elias disse: precisamos restaurar o altar do Senhor, que está em ruínas. E quando Elias restaurou o altar, os profetas de Baal foram sucumbidos diante da autoridade que Deus deu ao profeta Elias. E esse é o nosso tempo. É o tempo em que nós vamos para o confronto no Monte Carmelo e vamos orar, e o fogo vai descer do céu sobre o altar. E aqueles que estão em dúvida vão dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, glória! Tem mais. Uma coluna se erigirá ao Senhor, na sua fronteira servirá de sinal. Então Deus aí começa a fazer uma grande obra. O brilho da igreja ofuscará a glória do Egito, sistema do mundo. E eu já vejo isso acontecer, principalmente na área da música. Como a música do sistema está falida, então eles dizem: vamos gravar gospel agora. E eles vão se converter à força. Não interessa que é para ganhar dinheiro, com venda de CD, o que importa é que eles vão declarar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. As 5 cidades plantadas na terra do Egito nos falam dos 5 ministérios fundamentais que haverão de trabalhar em cooperação mútua para edificar a casa do Senhor, com a finalidade de torná-la forte contra o Egito. Há uma canção que tem uma frase que diz assim: um mundo te derruba e Deus te levanta. Se você for amigo de Deus, o mundo jamais te derrubará. Porque aquele que é de Deus, o maligno não toca. Amém ou não amém? Se você é amigo de Deus, você vai sempre ficar de pé, exaltando o nome do Senhor, glorificando o nome dEle, reinando em vida. Apóstolo, uma cidade se chamará Cidade do Sol, ou seja, lugar de revelação. Essa noite o Senhor vai encher sua boca de revelação. Você vai sair daqui com uma nova direção para a sua igreja local. Você vai ganhar aquela rua, aquele bairro, aquela cidade. O Senhor vai fazer uma obra poderosa na sua vida. Quantos dizem amém? Diga: eu tomo posse, apóstolo, em nome de Jesus. Aleluia. Uma cidade se chamará Cidade do Sol, ou seja, lugar de revelação intensa, manifestação plena e total do Senhor Jesus Cristo, através da minha vida e através da sua vida. Ainda dentro desse pensamento,
ao que eu chamo de promessas consoladoras a Sião. Veja lá em Isaías, capítulo 30, versículo 26. Que palavra poderosa. A luz da lua será como a luz do sol. Impressionante. A obra que Deus vai fazer é tão tremenda que Isaías está dizendo que a luz da lua, que é a igreja, a lua é uma figura da igreja, dentro desse estudo, a luz da lua será como a do sol, e o sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias. Que dia é esse? No dia em que o Senhor está ferido do seu povo e curado do golpe que lhe deu. Começa a ver sobre a igreja de Cristo um movimento de cura, cura da alma, vida vitoriosa em Cristo. A igreja começa a vencer o pecado, a igreja vai se levantando, marchando sobre essa terra, porque o sonho de Deus é que você realmente reflita a glória do Senhor. O que Isaías está dizendo é que essa luz será tão intensa à medida que nós recebemos cura. À medida que Deus ata a ferida, o Senhor curará a chaga do seu povo. Promessa de restauração. Quantos querem ser restaurados? Que lindo. É bom saber que Deus não quer apenas perdoar. Deus quer nos curar. Eu fico me perguntando se Sansão tivesse um amigo. Sansão reinou durante 20 anos. E cada palavra que ele liberava, cada conselho, eu creio que havia um conflito dentro dele. Porque havia um desejo dentro do coração de Sansão de se deitar com uma prostituta. Por fora ele tinha autoridade, tinha unção, e quer saber, mesmo depois que ele deitou com aquela prostituta, ele ainda conseguiu levantar o portão da cidade e dizer: eu tenho poder, pessoal. Porque assim como a unção demora a chegar, ela demora a ir embora também. Pode ser que a pessoa esteja em pecado gravíssimo, e ela esteja ainda debaixo da unção de Deus, mas com o passar do tempo, assim como Sansão, os olhos daquele líder foi vazado, porque ele tinha vergonha de confessar os dramas que ele tinha dentro dele mesmo. Que pena que quando nós olhamos a história da igreja, pessoas poderosas estavam na frente da batalha, que caíram pelo meio do caminho, porque não tinham para quem confessar seus dramas, suas dores, suas lutas, suas guerras. É muito melhor confessar a tentação do que confessar o pecado. Há pessoas que acham que tentação é pecado. Não, tentação não é pecado. A maior estratégia do diabo é isolar você. E Satanás faz isso muito bem. Ele isolou Eva sozinho e depois ele jogou o veneno em cima de Eva e ela caiu em pecado. Se você estiver passando por uma crise, por uma luta, por uma guerra, não deixa que essa luz tão intensa que Deus quer fazer brilhar na sua vida seja sufocada pelo sistema do mundo. Vá, confesse seu erro, confesse suas guerras, suas lutas, confesse sua tentação, seja liberto e seja um vencedor, seja um guerreiro valente na presença de Deus. Aleluia. Aleluias, 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 aleluias. O que mais, apóstolo? A luz da lua, que até o presente momento não governaria, por estar presa em tradições, vivendo da experiência passada, caminhando na sombra de outras épocas, agora passa por uma transição. Entra em tempo de restauração, recebendo do sol um brilho sem igual. Sua luz agora torna-se com o potencial do sol para iluminar. Quantos querem receber dessa luz nessa noite? Aleluia. A Bíblia diz que Moisés não sabia que seu rosto brilhava. Quando Moisés desceu daquele monte. Aliás, o livro de Salmos diz: contemplai-o e sereis iluminados. Moisés passou 40 dias e 40 noites naquele monte, e a glória de Deus entrou nele.
E quando ele desceu daquele monte, ele tinha que colocar um véu no rosto, porque o seu rosto brilhava. Alguns de vocês vão sair daqui nessa noite com o seu rosto brilhando. E quando você for ministrar lá na sua igreja local, seu povo vai dizer: o que houve com o nosso líder? Aí você vai dizer: eu vi Deus face a face. Eu fui tocado por sua glória. Quantos tomam posse dessa palavra? Veja o que a Bíblia diz: a luz do sol será 7 vezes maior como a luz desses 7 dias. O calor do sol será levado à 7ª potência, significando que o evangelho, que até agora estava ofuscado pelo pecado, apareceu em toda a sua plenitude. Uma igreja limpa, sarada, curada, cheia da unção do Espírito Santo. Você quer ser essa igreja? Você é essa igreja. 7ª potência, significando que o evangelho, que até agora estava ofuscando, apareceu em toda a sua plenitude, eliminando qualquer possibilidade de trevas na face da terra. Nós vamos iluminar o Brasil e as nações. Veja que palavra interessante em Daniel 3,19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. É o que Deus vai fazer com a sua igreja. Ele vai aquecer essa fornalha onde nós estamos 7 vezes mais. Você vai se tornar uma tocha na mão de Deus. Você vai se tornar um maçarico e nós vamos sair aí incendiando o Brasil, amém? Nós somos uma igreja incendiária. Aleluia! Quando o rei olha lá para dentro da fornalha, ele diz: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho de Deus. Eu quero declarar que nessa noite nós vamos passear no meio dessa fornalha. Quantos dizem amém? Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos continuar? 4º dia, nos fala de governo, nos fala de plenitude do poder de Deus no meio do seu povo. Estamos chegando nesses dias de governo e realizações. Josué pediu, Josué orou, o sol parou. Ao clamor da igreja, dessa noiva tão linda que Jesus tanto ama, ao som da sua voz, ao som da sua oração, ele vai parar. Ele vai dizer: o que a igreja minha está dizendo? O que a igreja minha está pedindo? O que a igreja minha está solicitando? E assim como Josué derrubou as muralhas de Jericó, nós vamos derrubar todas as muralhas que seguram o crescimento da igreja. Nós vamos derrubar todas as muralhas que prendem a economia da igreja. Nós vamos derrubar todas as muralhas e vamos ultrapassar essa Jericó em direção à terra prometida. Apóstolo, o que diz a Bíblia? E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Esse tempo é chegado. Nós vamos nos vingar dos nossos inimigos. Aqueles que riam de nós, aqueles que zombavam da igreja. Está chegando o nosso tempo e o nosso dia. Não está escrito no livro do justo? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Juízes 5, versículo 31. E mais uma vez: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu resplendor. Quantos querem se levantar como o sol nessa noite? Diga à pessoa que está ao seu lado: levante-se como o sol. Impressionante que eu acabei de dizer para você que o sol representa Deus, a lua representa a igreja. Olha que versículo tremendo aqui em Atos, ou melhor, em Joel 2:31 e Atos capítulo 2, versículo 20. O sol se converterá em trevas. Jesus.
o sol, sendo a figura de Deus, vai se converter em trevas, lá na cruz do Calvário. A primeira vez em que a comunhão entre Jesus e o Pai é interrompida. Foi o maior drama que o nosso Senhor passou. Não que as trevas dominou a vida dele, mas porque ele levou sobre si nosso pecado. As trevas que habitavam em nós, ele levou na cruz do Calvário. E olha a profecia de Joel e Atos 2:20. O sol se converterá em trevas, a lua, a igreja, em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, este glorioso dia. A lua será lavada pelo sangue do Cordeiro, ficará limpa, lavada, consagrada, restaurada, resplandecente, e neste dia, o caminho da preparação para o glorioso dia do Senhor estará aberto, então Jesus virá para reinar com o seu povo. O sol se converterá em trevas, a lua, a igreja, em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Ele vai nos limpar, ele vai nos sarar, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém ou não amém? Quantos tomam posse do sangue de Jesus? Agora veja que coisa interessante, o Salmo 104, versículo 19. Fez a lua para marcar tempo e o sol conhece a hora do seu ocaso. Deus criou a lua, a igreja, para marcar esse tempo, determinar essa história. E que hora tremenda é essa, quando a lua indica a vinda de Cristo. Apóstolo, que sinais são esses? Olha que coisa linda que eu descobri, ainda em Isaías capítulo 60, versículo 19, 20, 21 e 22. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te alumiará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e os dias do teu luto findarão. É essa luz que começa a brilhar intensamente sobre a noiva, sobre a igreja do Cordeiro. Todos os dias, todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Nesse dia tremendo, onde o Senhor vai limpar nossas vidas completamente, onde nossa vida será consagrada. Olha o que diz a Bíblia: o mais pequeno virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Aleluia! O menorzinho será como 1000. Diga, eu represento 1000. E quem é o mais forte aí? Diga, eu represento uma nação. Apóstolo, que coisa tremenda. O sol e a lua, segundo Isaías, serão substituídos pela maravilhosa presença de Deus com o seu povo. E Obadias diz: se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, e de lá te derrubarei, diz o Senhor. Falamos sobre o sol, falamos sobre a lua e agora sobre as estrelas. Sempre você vai perceber que na noiva do Cordeiro nós temos sol, lua, estrelas. E apóstolo, que representam as estrelas? O Senhor disse a Abraão: sai da tua tenda e conta as estrelas, se é que você pode contar. E isso fala da descendência de Abraão, como seria a extensão do seu ministério, o alcance mundial através da vida de Abraão. Abraão é nosso pai da fé. Entretanto, Abraão teria que lidar com crianças. Quantas pessoas que você tem ao seu lado, que você ensinou, que você discipulou, que você trabalhou, e de repente ela tem uma reação de criança. O apóstolo Paulo disse: quando eu era menino, eu pensava como menino, reagia como menino, mas quando cheguei à vida adulta, deixei as coisas de menino.
apóstolo, o que significam as estrelas? Crianças, tipo daqueles que trabalham isolados. Você conhece alguém assim? Estrelas é um tipo de cristãos que ainda não atingiram a maturidade espiritual, não atingiram a estatura de varão perfeito. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: não despreze o dom que há em ti, que te foi dado por imposição de mãos e profecias. Crianças nas quais o Espírito Santo tem uma dificuldade tremenda de confiar. Alguém disse que a humanidade não viu ainda um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo. Mas eu quero crer que nós estamos vivendo um tempo tremendo. Dentro dessa visão de unidade, o Senhor vai levantar homens e mulheres cheios do poder do Espírito Santo. Mas eu quero lhes dizer que as estrelas significam pessoas isoladas, assim como as estrelas são isoladas no universo, são líderes cheios de soberba, independentes, autossuficientes, individuais. Sempre teremos incluído na família de Cristo sol, lua e as estrelas. E o que será que aconteceu com esse ministério tão tremendo de José, que tinha visões, revelações, e Deus queria usá-lo para ser uma bênção no Egito? José foi vendido por seus irmãos, ministério em potencial, deslocado da família, longe dos seus, como resultado do crime e da inveja no coração de seus irmãos. Por quê? Por que seus irmãos tinham ciúme e tanta inveja? Porque eram crianças. Nesse caso, você percebe que o sonho de José é como se o pai fosse o sol, a mãe fosse a lua, e seus 11 irmãos, crianças, meninos, que conflitavam entre eles, que brigavam entre eles. Muito contrário na vida de Jonatas, que abriu mão do direito de reinar para que Davi pudesse reinar no lugar dele. Jonatas tinha visão do mundo espiritual e sabia que Deus tinha uma obra tremenda com o rei Davi. Por isso Jonatas abriu mão do direito de reinar. Abre mão do direito de reinar quem é maduro em Deus. Abraão disse a Ló: se você escolher a esquerda, eu vou à direita. Escolhe, faça a sua escolha. E Ló, muito guloso, escolheu as Campinas Verdes do Jordão e foi parar em Sodoma e Gomorra. Por quê? Ló era como uma estrela, como uma criança. Deus está injetando em nós maturidade. E nós nunca mais seremos os mesmos. Veja que coisa tremenda esse sonho de José em Gênesis 37, versículo 1 até 10. Veja o que diz lá: teve ainda outro sonho e referiu aos seus irmãos dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas. Essas 11 estrelas falam de seus irmãos que eram invejosos, ciumentos e atrasaram o sonho de Deus na vida de José e naquela família. Foram necessários 29 anos. Quando José completou 30 anos, foi que a plenitude do ministério começou a fluir na vida de José. Quem sabe a nossa meninice, nossa criancice tem atrasado o projeto de Deus. Mas o Espírito Santo hoje vai te esticar, ele vai te esticar, você vai crescer. Se o projeto de Deus estava atrasado na sua vida, ele agora vai correr velozmente, porque Deus tem pressa em usar a sua vida. Você vai correr, você vai voar como asa de águias. Meu irmão, quando eu li essa passagem bíblica, eu disse: Jesus, me ajuda, eu quero crescer. Teve ainda outro sonho, e referiu a seus irmãos dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim.
contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e lhe disse: que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos tinham ciúme. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Alguém disse que um líder de sucesso é aquele que gera sucessores bem-sucedidos. E como eu sonho como Jesus. Jesus disse: aquele que crê em mim farão as obras que eu faço e farão ainda maiores. Jesus estava orando por nós, para que nós tivéssemos um ministério tão forte, ou talvez mais forte do que o dele na terra. Você crê nisso? Você toma posse? Você vai pregar, você vai ministrar, você vai pregar para 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil pessoas. Às vezes eu olho para mim e falo: Senhor, quem diria que um dia eu pregaria numa marcha para 30, 40 mil pessoas? Mas isso é para você também. Você vai pregar para 20 mil, 30 mil, 40 mil pessoas, porque a unção de Deus está sobre a sua vida. Quantos dizem amém? Estamos terminando. Mas veja, os patriarcas, eles eram meninos, eles eram crianças, eles tinham inveja de José, e José foi vendido. A vontade do Senhor para José era torná-lo governador do Egito. José tem posição de governo. O sol foi colocado no céu para governar. A igreja precisa assumir a posição de governo. Deus nos colocou nessa terra para governarmos. Quantos dizem amém? Quantos dizem glória a Deus? Apóstolo, qual foi a visão de José? José viu 11 estrelas. Significa isso? Ministério incompleto. Falta o Senhor Jesus, falta quebrantamento, falta fidelidade, falta lealdade, falta obediência, falta aliança. Como é bom saber que Jesus orou pela nossa unidade. Pai, eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um. Meu Deus. Próprio Deus olhou para a Torre de Babel e falou: agora eu derrubo essa torre e eles constroem de novo. Eu derrubo essa torre e eles vão construir de novo. Porque não há nenhum obstáculo para o que esse povo quer fazer. Quando nós falamos uma linguagem, quando nós temos um pensamento e um só coração. Vocês não vão apenas colocar esse painel de 100 metros. Vão comprar o prédio do lado e mais o outro e mais o outro. Daqui a pouco é o quarteirão. Daqui a pouco vocês estão reunindo no Maracanã. Quantos dizem amém? Prepare seu coração. Deus manda Abraão contar as estrelas. Olha para o céu e conta as estrelas, se é que pode. Ele disse: assim será a tua posteridade. Você vai ficar grávido. Você vai ficar como Raquel. Dá-me filhos, senão eu morro. Mas em contrapartida, esse monte de bebês, esse monte de crianças espirituais vão se tornar gigantes na fé. E vão te ajudar a fazer uma revolução nessa terra. Deus chamou Abraão para ver as estrelas no céu e declarou que assim seriam nossos filhos, como crianças, mas eles vão amadurecer e vão se tornar homens e mulheres com a estatura de Cristo. Quantos dizem amém? Agora veja que passagem linda, já entrando na conclusão, Apocalipse capítulo 12, versículo 1 a 6. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol. Essa mulher é a igreja de Cristo, e ela está vestida de sol, e ela está em todo o seu apogeu, reinando, governando, marchando sobre essa terra, e anunciando que é um novo rei, e esse rei chama-se Jesus Cristo. A lua está debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas.
Me parece que isso aqui é semelhante aos dias de Samuel, onde nós vemos um sacerdote já perdendo a visão, e Deus, sabendo que ele não mais correspondia, Deus agora começa a falar com uma criança. Ana, aquela mulher que representa a igreja, que chora, que clama, sabendo que a arca será perdida, ela chora e ela gera um ministério. E esse ministério eu chamo de Samuel, onde lá no primeiro livro, no capítulo 3, versículo 1, diz que naqueles dias a palavra de Deus era rara e não havia revelação. Me parece que está acontecendo um processo de metamorfose e que de dentro de uma igreja arcaica, uma igreja velha, uma igreja nova está surgindo metamorfose. É esse o tempo que nós estamos vivendo. A igreja está saindo de dentro do casulo e ela logo vai começar a voar e ela vai embelezar o jardim do Senhor. E essa unção está sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Essa graça está sobre você. Você não pode se conformar com esse brilho, que é legal, mas você tem que ter uma luz intensa, você tem que ter Jesus dentro de você. Jesus quer tomar posse da sua vida. Você é um líder guerreiro, um líder valente. Você é um daqueles que vai incendiar toda a colheita do inimigo. Amém ou não amém? Aleluia. Veja, viu-se grande sinal no céu. Um sinal. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que acha-se grávida. Essa mulher está gemendo de dores, ela quer gerar. E esse ministério que ela vai gerar é tão precioso, que o diabo quer devorar esse ministério. Vamos ler? Grita com dor do parto, sofrendo tormento para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e na cabeça 7 diademas. E qual é o propósito? A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas. Olha, interessante que a Bíblia diz que a cauda desse dragão derruba as estrelas. Por quê? Não cabe mais na noiva do Cordeiro estrela. A multiforme sabedoria de Deus é manifesta através da igreja, é o corpo de Cristo. O Espírito Santo dá a sua ferramenta a quem Ele quer, e você é um forte candidato a receber essas ferramentas nessa noite. Você quer? Se você toma posse, o Espírito Santo vai conceder a você essas ferramentas. Não há lugar mais para a estrela. Não há lugar mais no corpo de Cristo para individualismo. Não há lugar mais no corpo de Cristo para pessoas super especiais. Agora o Espírito Santo é o maestro dessa noiva. E aquilo que ele orienta, a noiva vai fazendo, exaltando e glorificando o nome dele, Jesus. A ele seja a honra, a glória, o poder e a adoração. Aleluia! A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o poder. Essa noiva está gestando, ela está gerando. E ela começa a ter um conflito com o Satanás, com o poder das trevas. Essa mulher estava para dar à luz. E esse animal tão feroz se levanta a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações. É certo que é uma palavra profética sobre Cristo, mas fala da sua noiva, que ela está aqui para reinar e para governar. E diz o Apocalipse que o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. A mulher está vestida de sol. Sol é Jesus, é o Senhor. Jesus está envolvendo sua igreja. Antes cheia de tradições, porém agora aos pés de Cristo. E debaixo do controle do Espírito Santo, ela está se contorcendo de dores, pronta para dar luz a um filho varão,
um ministério. É esse ministério, essa unção, essa graça, é esse algo novo que Deus está concedendo à sua igreja para que ela governe. O Brasil não pertence a Deus de pau, de pedra, de gesso, de madeira. O Brasil pertence ao Senhor Jesus. E essa noiva gloriosa, do tempo do fim, que vai tomar as rédeas, porque essa mesma palavra diz: de Sião sairá a lei e a palavra. Nossos líderes não vão mais lá num centro de macumba para ouvir dos caboclos, guias e orixás. Eles entrarão na igreja para receber o conselho de Deus. Eu tive a honra, e isso é público, de restaurar um casamento. Pensa na igreja, talvez uma das mais importantes no Brasil. Deus me usou para restaurar o segundo líder dessa igreja, seu casamento. Ele é deputado federal. E ele estava me contando que um senador entrou na sala dele e disse: você pode me ajudar? E ele falou: como? Eu estou para separar da minha esposa. E esse amigo meu disse: olha, eu conheço um homem, o apóstolo Ari Caetano. Ele foi usado por Deus para restaurar o meu casamento. Ele chegou diante de mim no dia que eu ia assinar o divórcio. E apesar de não ser da minha denominação, ele me ajudou, restaurou. Minha família hoje está restaurada. Ele me contou que disse para esse senador: você quer que eu chame ele para ir na sua casa para ajudar na restauração do seu casamento? Da igreja sairá a lei e a palavra. Várias oportunidades eu tive em Macapá. Os políticos vão lá no hotel pegar conselho comigo. E eles dizem: o Brasil todo sabe do seu testemunho, você pode me aconselhar? Mas isso não é só privilégio meu, é seu também. Porque sobre você há espírito de conselho, de sabedoria. Há uma unção sobre a sua vida, amém ou não amém? Essa mulher, igreja, gerou um filho que foi direto para o reino de Deus. Podemos fazer um paralelo com a vida de Enoque, figura de arrebatamento. Dentro do livro de Gênesis, sua comunhão foi tão intensa que ele foi arrebatado ao encontro do Senhor nos ares. É um tipo do arrebatamento da igreja, é um tipo de ministério gerado pela igreja de Jesus Cristo para confronto nos dias finais. Qual será a sua decisão nessa noite diante dessa mensagem? Como você está diante de Deus? Você é um sol? Você é uma lua? Você é uma estrela? Talvez você seja um quarto minguante, um quarto crescente, uma lua nova. Quem sabe você é uma lua cheia do brilho da glória de Deus. Assim será a igreja governando sobre as nações. Peço que você curve sua cabeça por um instante. A unção de Deus está sobre a sua vida. Nós vamos orar por você agora. E esse é um momento muito especial. É um momento em que a nuvem da glória de Deus já está sobre nós. Você crê? Você tomou posse dessa palavra? Você realmente quer fazer a diferença? Você quer ser cheio dessa unção nessa noite? Você quer ser cheio do poder do Espírito Santo? Sonho de Deus é uma noiva gloriosa, sem mancha e sem mácula. O sonho de Deus é nos tomar pela mão agora e nos levantar numa dimensão tão tremenda que todos vão saber que nós nos encontramos com Deus. Em João 17, Jesus orou pela nossa unidade, para que a igreja fosse cheia do brilho da sua glória. Pai querido, nessa noite nós bendizemos o teu nome e te louvamos, porque sabemos que o Senhor quer levantar uma igreja sem mancha, uma igreja gloriosa. Pai, toca agora naqueles que receberam de bom grado a tua palavra e que são como uma terra boa. Sim, meu irmão, há algo fervendo no seu interior, no seu espírito. É um desejo imenso de ter mais, de querer mais, de beber mais e de viver mais intensamente com Deus. Esses são dias
Que Deus nos chama a ter um relacionamento com Ele como Enoque. Quem sabe como Noé. Diz a Bíblia que Deus lembrou-se de Noé. Deus lembrou-se das suas orações, suas intercessões. O Senhor soprou um vento e as águas começaram a baixar. As águas estão começando a baixar. Logo, logo você vai sair dessa arca. Logo, logo algo novo vai começar a acontecer através da sua vida. Se você se sente desafiado pelo Senhor nessa noite, eu gostaria que você se levantasse, você viesse até aqui à frente, que nós vamos orar e ministrar sobre a sua vida. Você quer mesmo? Você quer fazer a diferença? Você quer se alistar nesse exército de 7.000 que jamais se dobrarão diante de Baal? Então venha, eu queria convidar todos a ficarem de pé.